Se força de vontade fosse suficiente para você sentar e estudar, todo mundo começava motivado e terminava aprovado. Mas isso não é a realidade, não termina aprovado. Tá? Eu quero que você entenda isso. Só motivação não serve para porra nenhuma. Você precisa ter primeiro a ação, para depois vir a motivação. Tem aluno que acorda cedo, faz cronograma, que estuda o dia todo e mesmo assim continua no mesmo lugar. Você faz parte desse pessoal? Dessa grande maioria, não digo nem a minoria, é a grande maioria? Então, meu amigo, então, minha amiga, a pergunta não é: você tem força de vontade? Não, essa não é pergunta. A pergunta verdadeira é: você está tentando resolver o problema certo? Guarde bem, você está tentando resolver o seu problema certo, de maneira correta, a qual você possa performar nos estudos? Porque estudar no grito pode até parecer disciplina, mas muitas vezes é só desespero organizado. Como eu digo sempre, a grande maioria grita, senta para estudar, vira à noite, fica horas e horas, fala que não pode passear, fala que não tem tempo de namorar para se sentir ocupado, porque se vier a reprovação, é claro que vai vir, porque você está estudando errado. Se vier a reprovação, ele vai ter como falar assim: mas eu estudei. Porra, o que adianta você estudar e se desgastar muito, mas se desgastar errado? Nada rende, você não avança, você só fica parado ou muitas das vezes retrocede. Tem que analisar isso. Estudar é uma ciência. Hoje em dia é mais do que simplesmente sentar a bundinha na cadeira e estudar. Tem que se preparar para estudar. E olha, eu sei que isso dói de ouvir. E dói mesmo, tá? Mas se você continuar assistindo o vídeo, você vai entender exatamente por que você estuda tanto e não sai do lugar. E mais importante ainda, você vai aprender como sair dela. Se você quer realmente entender como estudar certo e ser aprovado, continua no vídeo. Vem comigo, acompanhe o fluxo da vitória. Aquela ideia, né, de quem aguenta mais, de quem aguenta ficar mais tempo estudando direto, de quem aguenta fazer mais exercício, de quem aguenta assistir maior número de videoaula, de quem aguenta, mais passa. É mentira. Isso é uma tremenda falácia que incutiram na sua cabeça, que tentam te empurrar a goela abaixo. Isso não funciona. Já foi mais do que comprovado através das pesquisas, através da neurociência, que isso não funciona. E pode acreditar em mim, tá? Aqui não é falácia, aqui não é coisa de mimimi, tititi, da tia teteia, não. É algo pesquisado, estudado. Então, olha só, né? Aqui, ó. Da onde que a gente tira o embasamento? Como aumentar a capacidade do seu cérebro? Neurociência aplicada às técnicas de estudos. O cérebro de alta performance, neurociência e educação, como aprendemos, e aqui vai, isso aqui é uma pequeníssima parcela da minha biblioteca, pequeníssima, já falei errado, é pequeníssima, mas, né? Melhor, é uma pequena parcela, não adianta eu querer falar bonitinho e tô errando. Então, eles tentando te passar isso é uma das coisas mais perigosas que você pode acreditar. Enquanto quem aguenta mais passa. Porque ele transforma estudo em prova de valor pessoal. Ele quer fazer você se sentir útil, mas não produtivo. E quando isso acontece, você não estuda mais para aprender. Você estuda para provar que você é alguém. Olha só, gente, quando isso acontece, não é para você aprender, e sim para você se provar que é alguém que tá ali. A mamãe passa, o papai passa, a titia vai lá, a vovó abre a porta: meu filho, tá estudando muito, tem que parar um pouquinho, toma aqui um leitinho, toma uma vitamina, meu filho, estudar demais faz mal, né? Sempre tem aquelas historinhas. A Carol Dweck, autora do livro Mindset,
explica de um jeito brilhante. Ela divide as pessoas em dois grupos. O grupo 1 estuda para aprender e o grupo 2 estuda para provar que é inteligente. Estuda para aprender e estuda para provar que é inteligente, correto? Então você tem que estar no grupo 1 dela e não no grupo 2, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Você estuda para aprender, o erro é informação. Quando você estuda para provar valor, o erro é ameaça. Então, repetindo aqui, ó, quando você estuda para aprender, o erro é informação. Quando você estuda para provar valor, o erro é ameaça. E é aqui que mora o perigo, gente. Quando o erro vira ameaça, você não aprende com ele, você se defende dele. E como o aluno se defende? Estudando mais horas, forçando mais, forçando mais, se cobrando mais, se punindo mais. Mas isso não é disciplina, isso é esforço defensivo. Guardou? Então, quando você estuda para provar e vem essa ameaça, é desse jeito que você se defende. Analisa, vê se você já não fez isso uma vez. 2, 3, 4, 5. Se você não conhece um colega ou uma colega que também já praticou isso ou pratica para se defender da ameaça. Isso é comum. A quem não aprendeu, não tem orientação para ter um bom rendimento nos estudos. E é isso aqui que a gente quer passar para você, para que você não sofra, para que você performe nos estudos. E falando nisso, que se você já não conhece, aquela pessoa que fica 5 horas estudando, senta, vai pro quarto, está lá 5 horas, mas passa 4 horas e meia brigando com a própria cabeça. Brigando. Precisa estudar. Preste atenção aqui. Aí a cabeça olha o celular em cima da mesa. Tá aqui. Você tem que deixar ele longe. Aí para, volta, aí daqui a pouco tu olha para a janela, vê o horizonte lá, a montanha, já se imagina lá. Aí você tenta trazer de volta o foco. Isso é uma briga constante, uma briga diária. Aí você pensa, fulano tá lá na frente já, e eu sou burro mesmo. Por que eu não consigo entender isso? Aí começa o vitimismo. Começa, mamãe, o que eu tô fazendo aqui, mamãe? Mamãe, se eu desistir, a senhora vai ficar chateada comigo? Combatente, que não dá. Tem que partir para cima do combate. Como diz o Major Ernesto, o que deu baixa do Exército, pediu demissão, ele fala muito, pense como forças especiais. Você tem que estudar como uma força especial, compadre. Altamente preparado. Forças especiais é a elite das Forças Armadas do Brasil. O cara, para estar ali, ele tem que ser o pica dos pica da galáxia. Aqueles que se destinam a vestir a farda e a seguir com os cursos dentro da instituição. Muitas das vezes, o mais inteligente de todos não se forma. Se forma o destemido, o determinado, o persistente. Esse sim, o dedicado, esse se forma. Existe aquela situação do vitimismo que te derruba, que te joga para baixo. O fator externo, família, colegas, passando, vamos lá, vamos sair, coisa e tal. Cara, você já tá no 2º ano estudando para esse concurso e não passa, tu é burro pra caralho, hein? E assim vai. Aí vai um familiar, tem uma reunião em casa, você tá lá estudando, e aí, como é que tá? Passou já, Já era para ter passado, Por esse tempo que teu pai tá investindo em você aí. A gente não vem de família rica não, pai. Vamos botar a mão na massa, vamos trabalhar. É isso aí, cara. Quem nunca escutou isso? Quem nunca viu uma colega que tem isso em casa? É desse jeito. E isso não é falta de força, isso é um conflito interno. E esse conflito interno consome energia, e muita energia. Consome sua dopamina, consome tudo que você tem ali no momento para poder usar naquele estudo. Aí você acaba ficando o quê? Exausto. Aí você estuda exausto, com aquele conflito, mas sente que não aprendeu nada. Nada. Mas é claro, você fica brigando contra si mesmo. Já gastou a energia, já gastou a dopamina, já gastou a casa do cacete ali. O que vai sobrar para você? Obesidade cerebral.
Somente isso. Cansaço mental e uma sensação de incompetente, de burro, de analfabeto. É isso que acontece com quem estuda errado, com quem aplica a energia no local errado. E é isso aqui que eu trago para vocês não ficarem fazendo isso, para não se sentirem literalmente uns merdas. É isso que eu trago aqui. Agora vem a parte que muitas pessoas nem param, né? Ignoram aí na parte do estudo. O que é? As emoções. Suas emoções governam o seu desempenho. As suas emoções governam o seu desempenho. Isso é muito forte. Por isso que no Fluxo da Vitória eu prego, desde quando eu comecei lá atrás a estruturar um modelo para ajudar os meus alunos no colégio a melhorar esse rendimento na matemática. Primeiro eu comecei com a matemática, depois eu expandi. Eu comecei analisando friamente, não dizia cada um porque eu não tinha tempo para isso, mas a cada aula eu olhava um grupo de uma sala, um grupo de outro, e ia vendo. E eu percebia que o emocional gritava muito mais alto do que o racional do momento do estudo. Então eu botei, então tem que tratar o emocional. Gestão emocional, o primeiro pilar do Fluxo da Vitória. E depois eu fui caminhando e fui vendo que eles eram desorganizados, esqueciam de levar material para o colégio, não anotava as datas das tarefas que tinham que fazer, era tudo no supetão. Eu falei, opa, tem que ter a parte pessoal, a gestão pessoal. Era entrou como segundo pilar no Fluxo da Vitória. E para fechar tudo, eu falei, eles não sabem nem ler como destacar aqui a informação mais importante dessa questão, eles não conseguem linkar a fórmula que aprendeu, o assunto que aprendeu com a questão em si, não consegue fazer essa ligação, por isso que não acertam. Eu falei, tem que ter uma gestão pedagógica de estudo. Foi aí que criou o Fluxo da Vitória. Mas voltando ao nosso assunto, né, que o emocional, né, que eu falo, eu não estou falando de motivação ou vibração positiva, que você vê muito aí no Instagram, aquele pessoal, vamos lá, hoje é o melhor dia da sua vida, porra! Eu torço que hoje, eu também gosto de pensar, hoje eu levanto, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, mas para que ele seja o melhor dia da vida, eu tenho que agir para que isso aconteça. Eu tenho que ter uma ação para gerar a motivação para que seja o melhor dia da vida. É isso que a gente tem que fazer. Não podemos fazer o contrário. Quando eu estou falando em relação a isso, eu estou falando em ciência mesmo, tá? Em ciência aplicada. O Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, explica um fenômeno chamado sequestro emocional. Funciona assim: você senta para estudar, abre o material e do nada bate aquela angústia, aquela sensação, fica angustiado, aí já começa a dar taquicardia, né, aquele aperto no peito, aliás, e começa vários sintomas que na verdade é um só, medo. Aí você lembra da prova, lembra da concorrência, lembra do primo que já passou, lembra que está atrasado e o corpo reage. Isso é normal e você vai conseguir controlar isso como, né? Aí você pensa, eu não tenho foco. Aí começa o vitimismo, eu não nasci para isso, porque todo mundo consegue, menos eu. Pensando desse jeito, só vai se afundando, ou tem que ter atitude. No curso de formação de sargento, ele sempre aprende, nós sempre foi passado que o sargento é o elo de ligação entre o comando e a tropa. A tropa que ele diz ali é de cabo soldado para baixo, que é a grande massa de uma unidade. Então, nesse momento, para que você possa fazer uma ligação direta entre a sua parte mental, o seu cérebro, com o que você vai estudar, você tem que trabalhar o emocional. Você tem que fazer uma ligação entre eles. E essa ligação, bota aí, é o sargento. A Gabriela Knobloch, no livro Mente Concurseira, fala uma coisa que marcou muito. Qual é? Muitas vezes o que parece preguiça é fuga emocional. Cara, com certeza. Às vezes você fala, tô com uma preguiça danada. Não, você está arrumando uma desculpa para fugir, porque está com medo daquele conteúdo que você vai estudar, que você é fraco. Você tem medo de fazer os exercícios, que aí você não vai ter um bom rendimento.
aí vai se sentir um bosta. Vai depender do que vai acontecer. Só que aí tem um detalhe que você tem que aprender, que ninguém te falou isso, que você aprende com os erros. Os feedbacks negativos é aonde você não vai errar mais. Então você tem que parar de fugir, você tem que começar a agir. Tá? Nesse caso, você não está fugindo do estudo, você está fugindo do desconforto que o estudo ativa. Medo de errar, medo de não ser suficiente, comparação, pressão familiar. Enquanto você tenta aumentar a força de vontade, a emoção continua ali, te sabotando nos bastidores. E olha só a ironia. Você acha que o problema não é estudar o suficiente, então você estuda mais. Mas o problema real é como você está lidando com o que você sente no momento de estar estudando. E isso a gente não resolve com cronograma, isso a gente não resolve com a técnica do Pomodoro, isso a gente não resolve com o melhor livro, com a melhor videoaula. Não, essa parte a gente não resolve com isso. Faça uma autoconsciência disso aí, que você vai começar a gerar uma estratégia de alto desempenho. Os estoicos, tipo Marco Aurélio, né, o grande imperador, e ele há mais de 2000 anos falava disso. Tem um livro dele, é Meditações. Quem puder ler, é muito bom. Um livrozinho de cabeceira, vai dormir, tira lá um dia, dá uma lidinha numa meditação dele, que são passagens que no momento que ele estava em guerra, momento em casa, quando ele acompanhava as legiões, ele ficava escrevendo. Todo dia ele escrevia um negócio, todo dia. Aí passou a ser as meditações de Marcos Aurélio, o estoico. E o que ele bota? Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos dele. Então, se você senta para estudar inglês, não é a disciplina em si que vai te perturbar, e sim o julgamento que você faz em relação a ela. Caramba, eu não sei pronunciar legal, eu sei pouco vocabulário, não consigo fazer uma conjugação do verbo to be. Porra, as questões são difíceis, só me arrebento na prova, olha só o julgamento. Então você já começa a estudar apavorado, com medo. Isso não pode acontecer. Você tem que guardar bem isso. A prova não é uma ameaça. A interpretação da prova que vira a ameaça. O que você interpreta de ser a prova, já que você não está preparado mentalmente, você vai fazer uma ideia totalmente contra você. Então, antes de reagir, pergunta: o que eu estou sentindo agora? Ansiedade, insegurança, raiva de mim mesmo, medo de decepcionar? Depois que você faz essas perguntas, então a partir do momento que você nomeia a sua emoção, ela já perde parte da força dela. Por que ela perde parte? Porque era algo que estava oculto. Você não sabia o que era que você estava sentindo. A partir do momento que você deu o nome, ela deixou de ser um mistério. Você já passa a tratar ela diretamente. É por isso que ela perde parte das forças dela, parte do poder. Enquanto você ignora isso, ela passa a te governar. E como te governou a vida toda estudando. E aqui está o erro clássico que eu vejo todo santo dia, gente. O aluno tenta resolver a emoção com cronograma. O que acontece? Você está ansioso, você estuda mais. Você está inseguro, aumenta a carga. Tá travado? Força mais. Aí fica complicado, né? Mas emoção não se resolve com planilha, se resolve com consciência. Jogar responsabilidade para o pessoal, para que o pessoal possa resolver o seu emocional. E não é assim. E olha que interessante. Quando você para 5 minutos para entender o que está sentindo, você economiza horas de estudo improdutivo. É só fazer uma pequena análise, uma pequena reflexão, que você vai transformar aquelas horas inúteis de estudo em horas altamente produtivas. Porque você para de lutar contra o problema errado. Que a gente tinha certeza que aquele aluno ia levantar o nome do colégio, né? Muito bom, muito bom. Os exercícios, só notão. Simulado, só notão. Participação, só notão, só notão. Moleque bom. Assim, esse vai passar. Quando chegou o período de prova dos concursos, ele não passou em nenhum. Ele não passou em nenhum naquele ano. Aí entrou o desespero, né? Pá, estudinho, o que acontecia? Aí, pô, como eu sempre orientavam eles, aqui eu batia papo muito com os alunos, marcaram uma reunião comigo. Aí foram. A professora, o senhor mesmo falou que ele tinha tudo. E como tem? Ainda tem. Mas aí eu perguntei: o que aconteceu? Professor, me deu branco. Não, branco você não pode ter porque você sabia a matéria. Branco é conversa de mimimi, da tia Teteia. O que aconteceu? Eu não me lembrava das coisas.
Eu começava a fazer, me perdia. Ah, você ficou nervoso. Você ficou estressado. Então, quando você fica nervoso, você fica estressado, ansioso, aquelas coisas todas, o estresse libera o cortisol. O cortisol, ele trava, ele desliga o córtex pré-frontal, é onde você acessa, o primeiro acesso para buscar informação, lá no hipocampo, lá na memória de longo prazo. Então, se você ficou estressado, você bloqueou, você desligou o córtex pré-frontal, não vai lembrar nada, não vai lembrar nada. E isso foi passando de prova para prova. Aí eu falei, você precisa controlar o seu emocional. Aí eu falei para os pais, ó, tem que procurar um apoio psicológico, né? Eu vou fazer um relatório aqui, eu mando para que o psicólogo, a psicóloga trabalhe esse lado dele, do estresse, na hora da prova, na hora da pressão, né? O que ele tinha que fazer. Por quê? Tem que aprender a controlar o estresse, que quando você controla, através da respiração, o que for, você controla, você vai liberar a noradrenalina, e a noradrenalina é a chave que vai lá e religa o córtex pré-frontal. É para você poder ir lá buscar as informações necessárias. Então, a partir do momento, no ano seguinte, ele entrou, ele foi fez o acompanhamento, ele passou. Então, gente, o emocional é complicado. Você tem que saber controlar, você não pode jogar a responsabilidade que é da gestão emocional para a gestão pessoal e nem para a gestão pedagógica. O emocional se cuida com o emocional, o pessoal com o pessoal e o pedagógico com o pedagógico. E você dominando os três, você vai se tornar um estudante master, tá? É isso que acontece. O que eu sempre falo, a grande maioria, 90% dos estudantes, né, porque o aluno não está tão preparado, do estudante sim, do estudante que vai lá fazer a prova, sabe conteúdo e trava, o problema dele é emoção. E no fluxo da vitória, a gente dá todas as ferramentas necessárias para que você possa controlar o seu emoção. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Tem gente que vence a parte emocional, organiza a cabeça, cria coragem e mesmo assim não rende nos estudos. Sabe por quê? Porque disciplina sem estratégia vira sabotagem. Não adianta você ter uma boa disciplina, mas se você não tiver uma estratégia a seguir, vai virar uma sabotagem. E a sabotagem é com você mesmo, né? Uma autossabotagem. Então guarde isso. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode está se esforçando muito na direção completamente errada. Não perca esse próximo vídeo. E isso, meu amigo e minha amiga, é mais comum do que você imagina. Pode ter certeza. Você vai lembrar de muita gente que passa por isso. Te vejo no próximo vídeo.